Graças e paz, queridos, amados do Todo-Poderoso. Mais uma vez estamos em sintonia, mais uma vez estamos aprendendo a palavra de Deus. E eu tenho assim insistido em falar sobre semeadura. Semeadura. O que é semear? Interessante, irmãos, que a gente às vezes pode pensar que é uma palavra repetitiva, mas não é repetitiva. Quanto mais nos aproximamos, lá em Hebreus capítulo 11, o autor diz assim, é necessário, 11:5, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão vem de recompensa. E todos nós, irmãos, eu não canso de falar da palavra de Deus, eu não canso de dizer o que Deus é, eu não canso de dizer o que Deus faz ou o que Ele é capaz. Irmãos, a nossa capacidade sempre estará no nível da nossa semeadura. Eu vou repetir. A nossa capacidade sempre estará no nível da nossa semeadura. Eu quero me aprofundar com você nesse tema sobre semeadura, sobre Isaac. Irmãos, ainda que Isaac fosse filho da promessa, ele tinha que fazer essa promessa andar junto com ele. Isaac, ele perseguia essa promessa porque foi liberado em Abraão essa promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a questão é que você pensasse nessa tarde comigo, aleluia, existe um grupo, eles rodam o mundo inteiro, chamado grupos de pessoas aleluia, é um grupo que eles, em todo o planeta, em toda a Terra, eles vai perseguindo de países em países sobre o pôr do sol. E interessante que o pôr do sol no Brasil não é igual o pôr do sol em outros países, ainda que seja o mesmo pôr do sol. O que eu estou dizendo? Esse grupo existe, irmão. Esse grupo viaja o mundo inteiro para fazer pesquisa sobre a forma do pôr do sol. E esse grupo existe, tá? O que eu quero dizer com essa ilustração? Todos nós, irmãos, podemos realmente viver o sobrenatural. Viver o sobrenatural. Você conhece o processo de uma semente entre germinar, entre criar raízes, entre todo o processo de uma semente? Você já parou para pensar sobre o processo de uma semente? Eu tenho assim pesquisado, estudado sobre essa questão, porque eu sempre digo para Deus, irmãos, que em todo o tempo que eu tenho de ministério, que não é pouco tempo, eu sempre semeei em pessoas. Eu sempre acreditei em pessoas. Eu sempre investi em pessoas, mesmo não tendo recursos para investir. Porque as pessoas pensam, irmãos, que investimento é só quando você tem sobrando para investir. A minha linguagem é uma linguagem cristã. Não é uma linguagem eclética, não é uma linguagem carismática, não é uma linguagem ecumênica, é uma linguagem cristã. Então, como cristão, eu tenho que falar
as coisas que diz respeito ao cristianismo, às escrituras, a palavra de Deus e a vontade de Deus. E eu sempre investi em pessoas, irmãos. E olha que investir em pessoas, o ser humano investir em pessoas é difícil. Um dia, Deus resolveu investir em pessoas. Um dia, olha que coisa boa, olha que revelação fresquinha. Deus um dia semeou no mundo. A palavra semente vem de sêmen. A palavra semente vem de sêmen. Deus colocou uma semente no ventre de Maria. E essa semente no ventre de Maria foi um investimento na humanidade e para a humanidade. Então você vê que o próprio Deus ensina sobre a semeadura. Jesus disse em João capítulo 15 que ele é a videira verdadeira, Deus é o agricultor e nós somos as varas ou os galhos. Interessante que o processo é semente, caule, galhos, folhas, flores, frutos e começa outro processo. Irmãos, é tão tremenda essa palavra sobre semeadura. Aleluia! Eu estou semeando agora na tua vida. Semeando como? Com mensagem, com pensamentos de Deus para você pensar e sair da forma que você está. Eu estou agora semeando, porque a palavra de Deus é uma semente. Jesus falou sobre a semente, né? A semente do grão de mostarda. Você já viu a árvore? Já viu um pé de mostarda? O tamanho que ele se torna? E o tamanho da semente que é lançada no solo? Existe um processo, irmão, entre terra, raiz, semente. Aleluia! Você sabia que todas as árvores, todos os galhos, todas as raízes, quando aparece aparentemente, ela logo se volta para o sol. Porque existe um processo do sol em relação à semente lançada, o solo lançado, o galho que cresce, a raiz que cresce, o fruto que cresce. Olha que coisa linda, irmãos. Aí você, por exemplo, é uma semente que se multiplica através da sua geração. Meu irmão, você é um semeador em todo tempo e em todo momento, de coisas boas ou coisas ruins. Porque o que você come hoje, um dia você plantou em algum lugar ou com alguém. Devemos refletir sobre esse princípio. Isso não é uma mensagem desconecta, é uma mensagem interligada. Porque Deus, Ele quer que você entenda esse princípio e seja um semeador inteligente. Porque se eu semeio, se eu lanço as sementes em lugares errados e em solos errados, eu não vou colher de forma nenhuma coisas boas, nem frutos bons. Falei com uma pessoa um tempo desse que quando o homem está só, ele é um semeador. Quando ele se casa, ele vira, junto com a sua esposa, semeadores. Uma vez que os dois são semeadores, na questão cristã, tudo que eles fizerem, eles vão colher e vão comer. Na minha casa eu tenho um princípio de semeadura. Eu ensino os meus filhos a semear em tudo e com todos. Semear com as finanças, semear com a vida, semear com o tempo,
Semear com a disposição. E às vezes, irmãos, nós temos tempo para tantas coisas, mas esquecemos da principal. Às vezes queremos tantas coisas, mas esquecemos de fazer o nosso dever de casa. Eu tenho uma certeza que essa série de mensagens sobre semeadura, ela vai muito edificar o seu coração e a sua vida. Porque esse é o propósito da semente. Jesus fala sobre a parábola do semeador, que saiu a semear. Semente sobre pedras, sobre terra, sobre espinhos e sobre rochas. E sobre a terra boa. A semente em terra boa é essa semente, ó. É a palavra de Deus. Olha aqui, ó. A semente boa. A palavra de Deus. Essa semente, uma vez que você entende o propósito e a direção, ela não vai morrer. Ah, que coisa boa. Ah, que coisa boa. É muito bom, irmãos, saber que esse Deus, ele fala. Semente, palavras são sementes. Jesus falou assim, aquele que tem que ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não sei como você está hoje, agora, às 17h37. Deus quer falar com você. Deus quer conduzir você. Deus quer curar você. Mas para haver cura, tem que haver disposição. Irmãos, para Isaac colher naquele mesmo ano 100 vezes mais, Isaac tinha boa semente, arou o solo, depois preparou o solo, lançou as sementes, cuidou das sementes. Isso é o processo, irmãos. Você não tem para onde correr. É difícil você entender que o dinheiro que você tem não é teu, porque você não fabrica nada. Você apenas pega, ou enterra, ou multiplica. Quem que você abençoa? Quem você... Irmãos, crente não dá esmola. Ofertar é presentear. Quem você oferta? Quem você abençoa? Quem você procura saber como é que está? Até nisso existe um processo, irmãos. Nós não podemos fugir desse processo. Se você quer que Deus te abençoe, seja bênção para aqueles que estão perdidos. O melhor investimento em nossa vida não é em ações da Petrobras. O melhor investimento que você pode fazer nessa terra é no reino de Deus, é em pessoas. É um investimento a curto, médio e longo prazo. O presidente eleito, ele fez uma declaração esses dias sobre a economia do Brasil. Muitos empresários já estão com medo. Como vai ser o futuro desse governo com a fala que ele disse e sobre a Petrobras, que já começou a cair nos preços. Irmãos, tudo depende da forma que eu semeio. Quer ter uma vida abundante? Seja um semeador. Se você tem o azeite e a farinha, faça um bolo e presenteie, como fez aquela mulher com o profeta. Para você chegar no abundante, seja fiel na farinha e no azeite. Elias perguntou, o que você tem dentro de casa? Ela tem um pouco de farinha e um pouco de azeite.
faça um bolo para mim. Ela fez. E você já conhece a história. Eu não sei nessa tarde como é que você está. Você não tem que ter para fazer. Você tem que ser fiel no que você tem, porque Deus não vai deixar de faltar coisa alguma. Meu irmão, não adianta você reclamar que trabalha muito e não consegue nada. Não, você às vezes gasta 15 horas de trabalho para resolver problemas de 15 minutos. Tem uma vida de oração de 10 horas, que você vai ver que esses 15 minutos vai se tornar em nada. Se dedique ao Senhor. Busque a Ele enquanto se pode achar e o invoque enquanto está perto. Essa palavra é para você nessa tarde. Não sei onde você está, mas uma coisa eu sei. O Senhor está falando com a gente. Compartilhe essa mensagem. Dê o seu like de joinha. Divulgue, faça o seu comentário. Qual é a sua dúvida? Deus está falando com você? Compartilhe, não seja egoísta. Lance essa semente sobre solo, sobre terra fértil. Talvez o coração que você talvez pense aí agora, precisa ouvir essa mensagem. Isso, irmão, não é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem que vem do alto. Isso aqui não é mensagem motivacional. É a palavra de Deus, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Amanhã tem mais. Deus abençoe. Tamo junto. Eu sou o seu amigo apóstolo Jailson Silva. Estou aqui. Amanhã tem mais. Prepare o seu coração. Eu estou orando por você. Dê o seu like. Compartilhe. Seja o nosso discípulo. Eu não quero seguidor, eu quero discípulo. Discípulo aprende e multiplica aquilo que entendeu. Então entenda e compartilhe e seja uma bênção na vida dos irmãos que estão aí sem direção, tá bom? Deus abençoe. Shalom Adonai. Estamos juntos. Até amanhã, se o Senhor permitir.